Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conversar um pouco então sobre Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo. O Érico é o meu escritor brasileiro preferido e cada obra, cada texto que eu leio dele, eu posso sentir isso com mais clareza. Eu adoro a forma de escrita dele. Eu sei que ele não é o melhor escritor brasileiro, eu acho que esse posto está muito bem estabelecido com Machado de Assis, mas Érico traz os personagens, os temas e, enfim, a escrita que eu mais me identifico. Por isso que eu gosto muito dos livros dele. E Olhai os Lírios do Campo é um livro, assim, que eu gostei, mas eu não amei, e tem alguns pontos negativos aqui no livro que eu acho interessante da gente trazer para conversar sobre. Inclusive o próprio Érico, né, tem aqui um prefácio nessa edição, que foi o próprio Érico que escreveu alguns anos depois, que ele identifica que esse é um livro muito melodramático, muito sentimental, com personagens assim não tão desenvolvidos, duas partes que não se conectam tão bem, enfim. Eu concordo em muitos pontos com o Érico e quero trazer para vocês aqui uma parte de sinopse, né, sem tanto spoiler e falando um pouco sobre os temas que eu identifiquei aqui no livro, e depois a gente conversa um pouquinho mais com spoiler e eu também trago aí esses pontos para vocês. Antes disso, eu queria mostrar para vocês meu novo marcador de páginas, que é da Bela Vi, que tem vários marcadores temáticos de escritores. Deixa eu mostrar para vocês, que vai refletir um pouquinho, porque ele é todo plastificado. Ele tem céu e tem também uma frase do Érico. Deixa eu botar para vocês aqui, para focar. Então já tenho o marcador perfeito para as minhas próximas leituras. E queria lembrar vocês também que tem um cupom de desconto da Bela Vi de 10%, que é GabiJunks10. Vocês chamam eles no direct do Instagram e mencionam esse cupom para ganhar o desconto na finalização. Vamos falar então sobre esta obra de Veríssimo, que foi uma obra publicada em 1938. Foi o primeiro grande sucesso do Érico Veríssimo. Então ele já tinha escrito, se eu não me engano, 2, 3 livros ali antes desse. Mas esse aqui vai vender como água, vai ser traduzido para outras línguas, inclusive até hoje é o livro mais vendido de Érico Veríssimo. Então teve aí, né, um bom sucesso na sua época e foi graças a esse livro que ele começa a escrever e participar ainda mais deste mundo literário do século XX no Brasil. Esse livro vai se passar no período ali da Revolução de 30, do Estado Novo, a ascensão de Getúlio Vargas, e o mundo também passava por muitas coisas, né, por muitas revoluções, por muitos movimentos, especialmente movimentos autoritários na Alemanha, na Itália. Então isso vai aparecer aqui no livro e também vai aparecer bastante esse confronto de industrialização do Brasil, porque esse foi um período, né, o período que Getúlio Vargas ascende ao poder e os governos de Getúlio Vargas também são períodos de industrialização, de crescimento do país e um crescimento não tão organizado, né, e que tem aí seus efeitos sociais também. Esse livro, então, vai ter alguns momentos aí de discussão política, alguns personagens que têm características fascistas mesmo, tem a questão do judeu no Brasil, enfim, são questões políticas, sociais que são debatidas também no livro. Tem personagens bem utópicos, bem sentimentais mesmo, e o próprio Érico identifica isso, né? Mas eu já vi críticas a esse livro no sentido de ele ser muito politizado, de ser meio panfletário até, e eu não senti isso. Eu costumo me incomodar com esse tipo de livro, né, que tem só um objetivo político, e não foi isso que eu vi aqui, até porque os temas tratados aqui em Olhai os Lírios do Campo são mais espirituais e profundos, temas que até hoje estão aí nas nossas discussões eternas do ser humano. Por isso que eu não acho que esse seja um livro panfletário, e eu não me incomodei com essas discussões. Eu achei que, assim, essas discussões surgiram meio do nada, não são discussões tão naturais, assim, nas conversas, algumas coisas ficaram meio artificiais mesmo, mas o próprio Érico identifica isso, né? É um livro do início da carreira dele, não tem tanto desenvolvimento de personagem como a gente vê, por exemplo, na saga O Tempo e o Vento, que eu estou fazendo a leitura. Eu ainda preciso ler esse ano o Retrato para seguir, então, para o Arquipélago, que é o último volume, né, dividido por 3. Mas, enfim, lá a gente tem personagens politizados que são muito mais realistas do que aqui. Mas, como eu falei, né, isso não me incomodou na leitura desse livro, então eu queria deixar pontuado aqui, porque algumas pessoas se incomodam com este ponto. Bom, o que é, então, Olhai os Lírios do Campo, este romance aqui de Érico, que é bem curtinho, você consegue ler aí em alguns dias. Eu li em 6 dias, se eu não me engano.
foi uma leitura que eu fiz intercalada com outras, né, mas se eu estivesse só com ele, provavelmente eu leria mais rápido ainda, porque é uma leitura muito fluida, e eu gosto muito da escrita do Érico, né, como eu comentei, porque eu acho que ele nos envolve muito nos personagens, ainda que nesse aqui os personagens não sejam tão desenvolvidos assim, a gente se envolve com a trama, se envolve com o enredo, então eu amo a escrita do Érico, não foi diferente aqui. E o livro é dividido em duas partes bem distintas entre si. A primeira parte é um enredo não linear, em que nós acompanhamos o presente do personagem principal, que é o Eugênio, e ao mesmo tempo ele vai intercalando com memórias do passado dele. Eu gostei muito desse formato, funcionou muito bem aqui, eu acho que deixa a gente bem instigado a entender o personagem, e é como se a gente fosse entendendo aos pouquinhos esse personagem. No começo eu peguei um ranço absurdo aí do Eugênio, que é esse personagem principal, mas aos poucos a gente vai entendendo ele e vai descobrindo o que passou com ele na infância, na adolescência, as questões que ele tinha no coração, tinha na mente, enfim. Tudo isso foi desenvolvido de um jeito bem legal, por conta dessa narrativa não linear, na minha opinião. A segunda parte do livro já é muito mais episódica, então tem um enredo linear, né, tem uma história cronológica aí a partir da segunda parte, mas são vários episódios que não são tão conectados entre si. O próprio Érico vai mencionar isso, inclusive, no prefácio, e eu acho também que a primeira parte funciona muito mais por causa disso, essa é a minha percepção, mas outras pessoas também comentaram que gostaram muito da segunda parte, de acordo com o próprio Érico aqui no prefácio. A primeira parte é intensa e cheia do interesse que jamais enfraquece. Na segunda, porém, esse interesse declina e a história se dilui numa série de episódios anedóticos sem unidade emocional. Eu mesmo já tratei de justificar esse defeito dizendo que a vida, no fim das contas, é assim. Isto é, não se trata de algo simétrico e arrumado como nos romances bem feitos. A verdade é que nem eu mesmo conseguia aceitar a validade dos meus próprios argumentos. Então, assim, tem uma quebra em relação à forma aqui entre as partes do livro, mas assim, eu entendo qual que é o ponto do Érico nessa segunda parte e eu vejo uma justificativa para esse formato, entendo como foi construído, mas de fato existe essa distinção grande, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre essa segunda parte quando a gente começa a conversar com spoilers, que eu vou deixar aqui a minutagem para vocês certinho. Mas enfim, o que é essa história, afinal de contas? A gente tem aqui Eugênio, que é um médico, ele tem ali seus 30 anos quando a gente começa a história, que é o momento presente dele, né? E a gente percebe que ele tá correndo para um hospital para ver uma mulher, que é a Olivia, que está à beira da morte, e é uma pessoa muito especial para ele, muito importante na vida dele, mas não é a esposa dele. Ele é casado, na verdade, com a Eunice, com quem ele tem um casamento muito frio, um casamento que não tem muito amor. É isso que a gente começa a perceber já nas primeiras páginas do livro. Aí ele começa a trazer para nós as memórias dele. A gente percebe que ele teve uma infância muito difícil, muito dura, vem de uma família muito pobre e ele desde sempre tinha uma raiva muito grande, um ressentimento por essa pobreza. Não é como se ele tivesse um ressentimento, uma raiva, um ódio pela família em si, ele tem um carinho pela família, mas ele odeia a pobreza em que ele cresceu. Então isso ficou na cabeça dele no sentido de que quando eu chegar na vida adulta eu preciso mudar totalmente de vida, eu preciso ser rico, eu preciso ascender socialmente. Ele tem um complexo de inferioridade grande aqui também, então ele sempre acha que tá todo mundo rindo dele, tá todo mundo caçoando dele. Talvez porque ele realmente passou por isso na infância, então as memórias dele na infância são assim, de bullying, né, e sempre sendo o pobre ali da sala, que não consegue ter as coisas, não consegue comprar as coisas. Então ele fica com essa ânsia de subir, né, de ascender socialmente. É por isso que ele faz medicina, e ali na adolescência tem alguns flashbacks dos momentos na adolescência dele também, que ele tem, assim, parece uma crise de pânico quando fica escuro e dá tempestade, e quando ele estava na adolescência, estava numa espécie de internato, e ele presenciou também uma morte de uma pessoa que tirou a própria vida. Não presenciou, mas enfim, foi um fato marcante ali no internato em que ele estava, e isso fica na cabeça dele também. Então tem assim alguns traumas, algumas coisas que a gente vai remexendo no passado do Eugênio e vai entendendo um pouco melhor desse personagem, né? Que acaba sendo um personagem egoísta, que comete um monte de erros, que casa por interesse, que tem essa ânsia pelas pessoas gostarem e aceitarem ele, mas também não faz tanto esforço assim em alguns aspectos. Mas ele tem todos esses traumas aí na bagagem dele.
e por isso ele é essa pessoa que comete esses erros. E a Olivia é uma personagem, assim, muito, muito, muito utópica. Eu não sinto muito realismo na Olivia, porque ela é essa pessoa que busca trazer o Eugênio para um mundo de flores e borboletas, e veja a beleza do mundo, vamos olhar as estrelas, vem com esses papos, assim, sabe, bem sentimentais, que eu acho que foge bastante do realismo mesmo, mas ela é a antagonista aqui, né, de todo esse interesse do Eugênio, porque ela também vem das suas dificuldades, ela teve ali a sua dificuldade na faculdade, ela era a única mulher da sala, então ela vem com essa ideia, né, de que a vida é bela e que Deus existe e que a gente precisa sempre olhar as coisas belas da vida. Por isso o título, né, Olhai os Lírios do Campo, que é um título muito bonito, diga-se de passagem, né, bem evocativo, está em Lucas, se eu não me engano, deixa eu ver se eu acho certinho aqui a minha referência, é Lucas capítulo 12, versículos 27 a 31, e Deus, essa presença espiritual e essa questão se Deus existe ou não, por que Deus existe se há sofrimento no mundo, enfim, tudo isso também está permeado aqui nesse livro. Por isso que eu digo que é um livro que vai além, né, dessa narrativa, dessas questões da medicina, dessas questões de necessidade de dinheiro para avançar socialmente e esquecer todo o resto, né, esquecer as virtudes. Além de tudo isso, ainda tem essas questões reflexivas e essas discussões também que o próprio Eugênio vai ter com outros personagens, porque o Eugênio, ele cresceu, né, com essa presença divina, com um Deus até meio vingativo na família dele, na cabeça dele, mas ele não entende, então, por que existem tantas crianças morrendo, por que existe tanta pobreza, por que ele passou por todas essas coisas na vida dele se Deus existe. Então fica essa questão sempre na cabeça do Eugênio, e ele passa o livro inteiro se questionando e trazendo para nós essa questão também. A Olivia também é uma personagem que a gente tem pouco do passado dela. É claro que o Eugênio aqui é o foco principal, mas a gente acaba o livro querendo saber mais sobre a Olivia e se perguntando coisas sobre a Olivia, porque o Érico optou por não explorá-la tanto assim. Então eu acho que, além, né, desse fato de ela ser tão utópica, de ela parecer essa sentimental ao extremo e que vê beleza em todas as coisas, que a gente sabe que não é bem assim na vida real, tem o fato de a gente não ter tantos detalhes sobre ela, que acaba dificultando um pouco, né, esse reconhecimento com a personagem e também esse aprofundamento da personagem. Antes de conversar um pouquinho com spoiler em relação à segunda parte do livro, quero deixar aqui, então, né, esses 3 temas principais que me chamaram mais a atenção nesse livro, e foi o principal motivo de eu ter gostado dessa leitura, que são, então, essas questões que o Érico vai aprofundar na obra. A primeira, a existência ou não de Deus, né, como eu já comentei, e por que as pessoas sofrem, por que a gente precisa sofrer na Terra, e como que Deus vê todo esse sofrimento, não faz nada, enfim, né? Isso é trazido com bastante ênfase aqui, e eu gostei da forma com que o Érico trata, porque ele traz a religiosidade para os livros dele. Pelo que eu vi, ele não tinha uma religiosidade, assim, uma igreja que ele participava, algo do tipo, mas ele trata de uma forma muito respeitosa e também profunda. Então eu acho que dá para trazer esses temas, assim, né, para discussão de uma forma muito bonita por conta dessa abordagem que o Érico traz. O segundo ponto é essa ideia de subir na vida, de ganhar dinheiro, e é interessante porque o Eugênio sempre tem essa ânsia, né, de ganhar dinheiro, mas quando ele efetivamente vive uma vida muito confortável, ele vê que não está sendo muito útil para as pessoas e ele não se encaixa ali naquela sociedade que ele chega ali do nada, né, por conta do casamento com a Eunice, e ele não se sente feliz, né, ele fica cada vez mais angustiado com aquela vida que ele vive, porque apesar de ter todo esse conforto material, ele não criou relações pessoais profundas, ele não tem muitos amigos, ele não consegue conversar ali, ter conversas profundas com as pessoas com quem a esposa dele convive. Ele arranja ali um trabalho nessa indústria do pai da Eunice, que é um cara super rico ali, né, e a história toda se passa em Porto Alegre, então tem essa ambientação. Mas enfim, como eu falei lá no início, tem essa industrialização do país como pano de fundo aqui no livro. Então ele tem ali um trabalho de assinar papéis, carimbar folhas, e ele fica se sentindo mal por ter aquele trabalho, né? E aí vem o terceiro ponto, que é a vocação do Eugênio, que eu acho que é uma coisa bem legal aqui que o Érico trouxe, porque ele se formou em medicina e se tornou médico para ganhar dinheiro, né?
não era uma vocação, não era algo que ele sentia no coração dele que ele queria ser, e acaba tendo também essa discussão, né, de qual profissão seguir e do porquê que a gente trabalha, de levar a vida dessa forma. Eu acho que tem uma coisa muito utópica aqui no desenvolvimento desse relacionamento do Eugênio com a medicina, especialmente a partir da segunda parte, mas, de qualquer forma, tem essa ideia da vocação e de como ele sente medo nas primeiras cirurgias. Antes de qualquer cirurgia, ele tinha aquela palpitação, aquela agonia, porque ele sentia que não estava fazendo aquilo ali por amor, ou porque efetivamente gostava, né? Ele não tinha uma vocação para medicina. Então isso me chamou a atenção também. Então todas essas escolhas que o Eugênio faz apenas por dinheiro, por ascensão social, por ter um nome, por ter um sobrenome conhecido, né, acabam ali se esvaziando nessa falta de sentido na vida do Eugênio, que é justamente essa falta de amor, falta de relacionamentos, não só um relacionamento amoroso, mas no sentido de viver ali numa sociedade, né, se encaixar naquela sociedade. Então eu acho que essa parte foi bem desenvolvida e a gente sente, assim, essa agonia e esse sentimento de desencaixe do Eugênio. Eu gostei bastante do desenvolvimento dessa parte. A partir de agora eu vou falar um pouco sobre a segunda parte do livro, então caso você não queira ter spoiler nenhum e entrar no livro efetivamente sem saber o que vai acontecer nesse enredo, sugiro que você pare por aqui e depois da leitura você siga nessa parte do vídeo. De qualquer forma, para quem não liga para spoiler, basicamente a Olivia vai falecer de fato e ele inclusive teve uma filha com a Olivia e é muito esquisito porque a Olivia, eles têm ali um relacionamento, eles ficam juntos em algumas noites, ali, em alguns momentos, mas o Eugênio vai se casar, né, com a Eunice, vai contar sobre o casamento e a Olivia vai embora pra outra cidade, pra longe ali. Fala em Nova Itália, eu acho que aí é uma cidade do Brasil ainda, mas não sei se também é no exterior. De qualquer forma, ela foge e 2, 3 anos depois ela vai surgir com essa filha do absoluto nada, tá? Então ela é uma personagem assim tão, mas tão utópica que ela decide esconder essa menina simplesmente para não fazer o Eugênio sofrer ou para o Eugênio mesmo identificar os seus próprios erros. Ela tem muito isso, sabe, de não agir e não falar para Eugênio o que ele deveria fazer, não se colocar como, nem como autoridade, mas enfim, confrontar de fato o Eugênio por aquilo que ele faz, porque deixa ela com uma filha do absoluto nada, se casa com outra mulher, não liga mais pra ela, enfim, sabe? Então é uma coisa muito utópica, muito sentimental de fato. Mas o fato de ela morrer ali vai ser um marco para o arco de redenção do Eugênio, que é essa segunda parte. Por isso que eu disse antes que eu entendo o que Érico Veríssimo fez aqui nessa segunda parte, que são episódios, tem alguns momentos ali bem tensos também, tem uma menina que morre num aborto, por exemplo, que é um negócio pesadíssimo, que é filha de um amigo ali do Eugênio, da época que ele era casado com a Eunice, que é um cara bem fascistão, assim, que quer construir um megatério, que é o maior prédio da América Latina, e ele não liga pra filha. Aí a filha entra num relacionamento com um judeu, e ele odeia judeus, porque ele é um grande fascista, etc. E aí tem outras coisas pesadas que acontecem nessa segunda parte também, e de certa forma esse espectro da Olivia vai ficar com o Eugênio pelo resto aí do livro, e para que ele de fato tenha essa redenção, para que ele cresça e identifique que a vida é muito mais do que apenas dinheiro, então ele vai se desquitar, né, como era falado na época, vai se separar da Eunice, vai voltar a trabalhar como médico. Isso é uma coisa que não fez muito sentido pra mim, porque ele vê essa ideia de ser útil, né, pra sociedade, mudar a sociedade, sendo médico, sendo que é algo que ele nunca amou fazer e ele sempre fez só por dinheiro. Então eu não sei se encaixou muito bem essa questão. Mas enfim, né, por isso que eu falei, é um livro com muitos clichês, com muito sentimentalismo, com muito, vamos mudar o mundo por meio da paz, e não vamos fazer qualquer tipo de violência, diga não à violência, sabe? É uma coisa meio sentimental nesse ponto. Mas eu entendo que o Érico tenha tentado fazer esse arco de redenção do Eugênio nessa segunda parte. E essas questões aqui que ele traz, até políticas, sociais, são questões relevantes, né? Mas justamente porque tem essa mistura de coisas e esse pouco desenvolvimento dessas questões aí nessa segunda parte, ficou uma coisa meio desconexa em relação à primeira. Eu fiquei muito pensando, assim, que
Se o livro acabasse na primeira parte, ele ia ser um baita de um livraço, assim, sabe? No sentido de quase que um conto mesmo, impactante e que traz esses temas que eu comentei. Mas a opção do Érico foi tentar fazer com que Eugênio visse aquilo que ele tinha feito de errado, mudasse de fato de vida. É o que ele faz nessa segunda parte. Acaba perdendo um pouco do realismo, ficando ainda mais melodramático, na minha opinião. Mas, né, foi a opção dele naquele momento. E eu acho que assim, é uma questão de se apegar também no personagem, né? Porque eu comecei o livro com muito ranço desse Eugênio. Cada coisa que ele fazia, eu fiquei, ai, que cara mais egoísta, sabe? Que cara mais sem noção. E com o passar das páginas, a gente acaba querendo o bem dele, de certa forma, né? E identificando os erros dele, identificando que ele tenta mudar, pelo menos. Mas é uma coisa que só acontece porque a Olivia meio que vai aparecer com a filha do nada, que vai ser essa grande paixão aí pro Eugênio, vai deixar um monte de cartas para ele, falando sobre essas coisas, ensinando ele. Então essa coisa meio professoral da Olivia para com o Eugênio foi uma coisa que me irritou um pouquinho nessa segunda parte. Como eu comentei, né, tem muito trecho incrível aqui no livro, especialmente na segunda parte a gente tem uns momentos aí de reflexão, que são frases que ficam conosco, são frases replicadas aí nas resenhas e nos posts que eu vi em relação a este livro aqui, que a escrita do Érico é maravilhosa, né? Então, por exemplo, um momento aqui em que o Eugênio tá pensando no que a Olivia falou pra ele, ensinou ele, né, e fala que felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. O erro é pensar que o conforto permanente, o bem-estar que nunca acaba e o gozo de todas as horas são a verdadeira felicidade. Tudo relacionado àquilo que Eugênio aprende, né? E que eu comentei que são os temas aqui do livro. E eu acho que o que mais ficou comigo em relação a esse livro foi essa ideia de a gente trabalhar, buscar dinheiro, buscar ascensão. Eu acho que todo mundo busca isso, não tem problema algum em buscar isso. Mas no final das contas a gente acaba perdendo muito da travessia e das relações que a gente trava com as outras pessoas, a travessia da vida, e tem uma parte aqui do livro que meio que resume essa questão pra mim. Se naquele instante, refletiu Eugênio, caísse na Terra um habitante de Marte, havia de ficar embasbacado ao verificar que num dia tão maravilhosamente belo e macio, de sol tão dourado, os homens em sua maioria estavam metidos em escritórios, oficinas, fábricas. E se perguntasse a qualquer um deles, homem, por que trabalhas com tanta fúria durante todas as horas do sol? Ouviria esta resposta singular: para ganhar a vida. E no entanto a vida lhe estava a se oferecer toda, numa gratuidade milagrosa. Os homens viviam tão ofuscados por desejos ambiciosos que nem sequer davam por ela. Nem com todas as conquistas da inteligência tinham descoberto um meio de trabalhar menos e viver mais. Agitavam-se na terra e não se conheciam uns aos outros, não se amavam como deviam. A competição os transformava em inimigos, e havia muitos séculos tinham crucificado um profeta que se esforçara por lhes mostrar que eles eram irmãos, apenas e sempre irmãos. Então aqui a gente tem um resumo da ideia principal que mais ficou comigo no livro, né? Essa ideia aí do Eugênio buscando tanto, e a gente entende que ele busca crescer e busca o dinheiro porque ele viveu na pobreza e foi uma pobreza sofrida mesmo, e ele tinha essa vontade de mudar de vida, mas ao mesmo tempo ele fez tantas coisas só pensando nisso que ele acaba perdendo a beleza da travessia na vida. Então eu acho que essa é a mensagem principal de Olhar os Lírios do Campo, e é uma mensagem bonita que vale que a gente sempre lembre dela, né? E eu gosto muito de livros que trazem esse tipo de personagem aí, que em algum momento da vida param assim e pensam se eles não estão desperdiçando a vida, a travessia, com base em expectativas que nunca vão ser realizadas, ou com pessoas que não valem a pena. Enfim, eu gosto muito desse tipo de narrativa, por isso que eu gostei, sim, de Olhar os Lírios do Campo, apesar dos defeitos que eu apontei aí pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado aí dos meus comentários. Vale muito a leitura desse livro, especialmente se você ainda não conhece Érico Veríssimo. Ele tem uma escrita espetacular, eu sou muito fã. Quero muito terminar O Tempo e o Vento e ler outras obras dele também. A premissa de Incidente em Antares é, assim, incrível, eu tenho muita vontade de ler esse livro, assim como todos os outros, porque Érico tem a minha escrita preferida entre os brasileiros, né, como eu comentei no início do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem aí sua curtida, seu hype, se tiverem pelo celular e aparecer essa opção para vocês, inscrevam-se no canal, porque isso me ajuda bastante, e até o próximo vídeo.